A Federação Espírita Catarinense dá as boas-vindas ao nosso próximo expositor, Vicente Pessoa. Vicente Pessoa é conferencista espírita, médico infectologista e atual vice-presidente da Associação Médico Espírita de Goiânia. Vicente Pessoa nos agracia com seu profundo conhecimento da doutrina espírita, participando da Conferência Espírita de Santa Catarina, nos falando sobre o tema Francisco, Luz para o Mundo. Vicente, seja muito bem-vindo à Conferência Espírita de Santa Catarina de 2022. Olá, Vicente. Olá, tudo bem, Esther? Bem-vindo mais uma vez. É uma alegria enorme poder contar mais uma vez com a sua presença virtual em nosso estado, especialmente nesta data, nesse evento que comemoramos 77 anos de fundação da FEC. Então, sinta-se abraçado pela família espírita catarinense. A palavra é sua. Muito obrigado, querida amiga. É uma alegria poder estar aqui com vocês, comemorando 77 anos da Federação Espírita Catarinense, da família espírita catarinense, como você mesmo disse sobre a sigla. É uma alegria muito grande e eu espero que esses anos possam ser reproduzidos, espalhando a luz do Consolador prometido por esse Estado, que já tem em seu próprio nome a santificação. Então, que o trabalho da Federação Espírita Catarinense possa produzir a luz em nossos corações e produzir bons frutos, contribuindo na transformação da sociedade em que nós vivemos. Então, estou rindo do comentário do nosso amigo Vilmar, fico muito feliz com o comentário bem-humorado e agradeço a referência, Vilmar. Quando nós estudamos em biologia, no 2º grau, nós lembramos que existe um fenômeno biológico na natureza que alguns seres vivos estão submetidos, como, por exemplo, as cobras, as aranhas, alguns lagartos, que se chama ecdise. Para aqueles que não se lembram do que é o fenômeno biológico da ecdise, ele representa simplesmente a troca de pele. Alguns animais, eles têm essa capacidade de trocar de pele e substituir por um tecido cutâneo totalmente renovado, totalmente reparado. E isso acontece por um motivo muito simples, que é permitir o crescimento e o prosseguimento da vida daquele animal. Se ele não troca de pele, é impossível que ele cresça do ponto de vista biológico, do ponto de vista anatômico. Então é preciso romper aquela pele velha e trocá-la, substituí-la por uma pele nova. No ano de 1945, nós todos fomos muito agraciados com um livro extraordinário da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, chamado Missionários da Luz. Toda vez que nós estudamos as obras de André Luiz, o espírito que ditou a obra ao grande Chico Xavier, nós a interpretamos de uma maneira distinta da anterior. Nós reparamos detalhes que não lembrávamos ou que não havíamos notado de maneira mais detalhada na leitura anterior. E ao estudá-la novamente no semestre passado, com alguns companheiros do movimento espírita, nós nos recordamos da passagem do capítulo 13, em que o espírito Segismundo planeja a sua reencarnação como filho do casal Adelino e Raquel. Ao contextualizarmos a história, nós vamos ver que Segismundo havia cometido crimes graves contra Adelino e Raquel no pretérito. E nesse instante em que o livro se passa, ele está disposto a redimir os seus erros, a voltar como filho de Adelino e Raquel, para que o amor possa reinar
entre eles, e que para a justiça divina possa ser feita, e os três possam, então, caminhar rumo à evolução individual e coletiva. Entretanto, para que isso possa ser realizado, é preciso a concordância de Adelino e Raquel. Então, há uma convocação em sonho para que os três possam se encontrar sob a supervisão de Alexandre e a equipe de André Luiz e outros benfeitores, para que os trâmites possam ser organizados. E durante esse sonho, Adelino tem muita dificuldade em enxergar Segismundo. Ele o enxerga como uma sombra, como uma presença maléfica e desagradável que o influencia negativamente. Reconhece nele um inimigo do pretérito, mas não sabe definir muito bem por quê, nem quando, nem de onde vem essa aversão. Há um diálogo muito belo nesse capítulo 13 de Missionários da Luz, até que Adelino passa então a ver, a reconhecer e a identificar Segismundo como o velho inimigo do passado. E Segismundo, já estudado, já decidido a renovar-se e a progredir, joga-se de joelho aos pés de Adelino, pedindo perdão e pedindo uma oportunidade para reencarnar como seu filho, pedindo seu aceite, uma vez que Raquel já havia aceitado de sua parte. A princípio, Adelino resiste àquele chamado, àquele convite, àquele pedido, mas sob influência benéfica de Raquel e dos próprios benfeitores espirituais. Ele, então, desencadeia dentro de si um processo de perdão. E, de repente, André Luiz vai nos descrever um fenômeno extraordinário. O perispírito de Adelino, antes recoberto por nuvens acinzentadas e grosseiras, começa a rasgar-se e a romper-se com a força do perdão que surge no interior de seus pensamentos e de suas emoções. Como se Adelino estivesse sofrendo uma ecdise perispiritual. Uma troca de perispírito no momento em que ele havia sintonizado com o ato de perdoar, com aquilo que Jesus nos ensinou, com o Evangelho do Cristo. E esse rompimento perispiritual, dessas nuvens grosseiras, faz com que a luz de Adelino, um espírito nobre, passe a brilhar e irradiar o ambiente em que ele se encontrava. Por outro lado, em uma outra obra, igualmente muito instrutiva, também da lavra de Francisco Cândido Xavier, desta feita escrita pelo espírito Irmão Jacó, a obra Voltei, nós vamos observar um trabalhador espírita que havia trabalhado como dirigente da Federação Espírita Brasileira, tendo sido responsável pelo desenvolvimento do parque gráfico da própria Casa Máter do Espiritismo brasileiro, reconhecendo-se no plano espiritual, envergonhado, pois não identificava nenhuma luz sequer em seu perispírito e em seu espírito, muito embora tivesse sido espírita na última encarnação e tivesse dedicado muitos anos de seu tempo para o trabalho espírita. E a obra se chama Voltei porque Irmão Jacó volta justamente para alertar as pessoas que tiverem acesso à sua obra e à sua experiência de que nada adianta seguirmos esta ou aquela religião ou filosofia religiosa se não trabalharmos dentro de nós a construção da luz própria. No ano de 1182, chega à Terra Giovanni Bernardoni, que posteriormente ia chamar-se Francisco,
filho de Pedro Bernardone, um comerciante rico da cidade de Assis, e de Pia Bourlemont, uma moça nobre de origem francesa da região da Provença, que tinha no francês a sua língua primordial. E é muito possível e muito provável que ela se comunicava com o pequeno Giovanni em francês, porque há relatos de historiadores dizendo que nos momentos de tribulação, o jovem Giovanni conversava e comunicava-se na língua materna. Essa mãe, Pia, tinha nos seus olhos e nas suas atitudes a força do mar e a profundidade de um céu estrelado. Ela implantou na mente e no coração de Francisco valores e verbos fundamentais para a construção do seu caráter. E esses valores passaram a palpitar na alma e do sentimento daquele jovem por anos longínquos. Havia entre ela e o seu filho muito mais do que a descendência genética material. Havia ali muito mais do que a consanguinidade. Haviam laços invisíveis de afinidade espiritual que foram construídos ao longo de séculos. E dentre um dos principais verbos que a senhora Pia Bourlemont passou para o seu filho foi em um momento em que ele caiu enfermo com uma febre desconhecida, e o verbo que ela utilizou foi o verbo cuidar. Francisco absorveu o significado daquele verbo, e nós vamos encontrá-lo na vida adulta falando para um de seus companheiros e amigos mais próximos, Frei Leão. Eu serei aquela mãezinha que muito ama a todos vocês, meus filhinhos do coração. E eu cuidarei de vocês como essa mãe amorosa. O jovem cresce, então, com a influência materna, construindo no seu coração esse belo aspecto delicado e feminino que as almas nobres nos apresentam, irradiando o perfume da luz. Mas por volta dos seus 20 anos de idade, começa a crescer naquele jovem uma sede de glória. Queria o jovem ter a glória de ser um grande cavaleiro, um cavaleiro das armas, um cavaleiro que pudesse ter o prestígio social dentro da cidade de Assis, mas também um cavaleiro do Cristo, um cavaleiro de Jesus. E ele parte para um combate, para defender a Santa Igreja, e cai prisioneiro na cidade de Perúdia. Alguns biógrafos de Francisco vão dizer que é justamente nessa prisão, onde ele ficou por 11 meses, quase um ano, que começa lentamente o seu despertar para aquilo que seria, então, uma das passagens mais brilhantes, mais repletas de luz que a humanidade já viu. Todos nós podemos fazer comparações com outros espíritos luminosos que se compararam a Francisco, e cada um terá a sua própria opinião pessoal. Na minha humilde, aquele que mais se aproximou depois de Francisco foi Francisco Cândido Xavier. Mas Francisco, então, estava nessa prisão, e o seu comportamento nesses 11 meses chamou a atenção dos seus colegas de cela, aqueles homens que haviam lutado pela igreja, que estavam deprimidos, angustiados, ansiosos pela liberdade, e olhavam para aquele parceiro de cela e reconheciam nele alguém risonho, alguém contemplativo, e ao questionarem ele responde: eu assim me comporto e assim estou, porque eu reconheço que em breve a luz divina se irradiará de mim. Os homens entraram em acordo
e a liberdade foi dada àquele grupo de jovens. E Francisco então volta à cidade de Assis com o desejo de servir a Deus. Mas por forças das circunstâncias, os anos passam e ele se envolve cada vez mais nas festas noturnas da cidade. Com a força daquele jovem, com o coração repleto da paixão que a juventude nos traz. E ele se esquece dos 11 meses que ele havia passado na prisão e das reflexões que ele ali construiu. Mas, novamente, há na cidade de Assis um chamado, novamente para defender Jesus em um combate contra uma cidade vizinha, a cidade de Apúlia. E o jovem, novamente inflamado pelo desejo de ser considerado um cavaleiro da cidade e um cavaleiro de Deus, ele se junta àquela expedição especialmente organizada pelo Papa para combater em Apúlia. Despede-se da sua família, monta no seu cavalo, prepara as suas armas e as suas previsões e provisões e cavalga com um grupo de amigos liderado pelos generais da Santa Igreja. E chegam à cidade de Spoleto. E é em Spoleto que acontece a chamada Grande Noite de Spoleto, muito conhecida pelos estudiosos da vida de Francisco de Assis. Porque ao montarem acampamento nessa cidade, eis que o jovem Giovanni tem um sonho miraculoso, um sonho misterioso, que muda o rumo da sua existência. E nesse sonho, surge para ele um anjo do Senhor, que lhe pergunta: Francisco, aonde vais? Para Apúlia, lutar pelo Papa. Dize, Francisco, quem te pode recompensar melhor? O Senhor ou o servo? O Senhor, é claro. Então, Francisco, por que segues o servo e não o Senhor? Numa clara referência a seguir a Deus ou ao Papa. Então, Francisco, assim como Paulo, no deserto, se coloca à disposição da voz e pergunta: que tenho que fazer? E a ordem é clara: volte para casa, pois tudo será esclarecido. Anos depois, nós vamos aprender que Francisco, ao conversar com seus discípulos, recordando essa noite, nos dirá que ele tem sérias dúvidas de que se aquilo foi um sonho. Foi um fenômeno muito real, que ele chama de uma experiência de Deus. Ele experienciou Deus. Era como se ele estivesse em uma praia inundada por uma maré irremediável. Foi uma experiência que transcendeu o tempo e o espaço, mas foi uma experiência em Deus. Foi uma visitação divina que causa no coração dos homens uma transformação inevitável e sem volta. Porque só isso é capaz de explicar tamanha mudança no comportamento e na vida daquele jovem. Um coração que é visitado por Deus jamais retorna ao seu tamanho original. Ele se expande e irradia a luz. Francisco abandona a expedição e volta para Assis, desta vez decidido a seguir o Evangelho de Jesus, representado então pela Santa Igreja Católica e pelo Papa, à época, Inocêncio III. Mas esse retorno do jovem da batalha foi o início da ferida aberta no coração de seu pai, Pedro Bernardone, que, envergonhado
do retorno do filho de sua deserção, passou a perseguir o seu filho, inicialmente de maneira discreta e posteriormente de maneira até com agressões físicas. Nesse momento em que Francisco volta, o pai está em viagem, nesse momento mais importante da sua transição. E Francisco, ao chegar em sua casa e ver que o pai estava ausente, ele faz um pacto com a senhora pobreza e com os leprosos. Para ele, os pobres e a senhora pobreza e os leprosos seriam, então, as pessoas mais importantes da existência. E passa a oferecer refeições para essas pessoas no seio do seu lar. Por que não? Ele oferecia fartas refeições para os jovens ricos de Assis, seus amigos de infância. Por que não agora oferecer refeições para os seus novos amigos, os filhos da senhora pobreza e os leprosos? Mas ele tinha uma certa repugna, uma certa aversão aos leprosos. E para resolver a questão, ele prometeu a si mesmo que o primeiro leproso que se encontrasse diante dele, que atravessasse o seu caminho, seria recepcionado com um abraço seu. Ele se jogaria nos braços desse leproso, para que essa aversão fosse combatida de maneira impactante e direta. E assim ele o faz, para vencer essa aversão. Certa feita, Francisco, visitando a cidade de Roma, ele troca de roupa com um mendigo que estava à porta de uma igreja, para que ele pudesse viver a vida do mendigo. Ele então passa a esmolar pelos seus alimentos e a pedir e suplicar pelo seu sustento. E ele então entende a dificuldade dessas pessoas. Ele vende os tecidos caríssimos de seu pai para atender aquele famoso chamado sobre reconstruir a igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. Então ele vende os tecidos de seu pai, aproveitando de sua ausência, para reconstruir a igreja de maneira estrutural, tijolo a tijolo, a igreja de São Damião, que estava absolutamente destruída pelo tempo e pelo desgaste. Mas o seu pai, ao retornar de viagem e a saber do comportamento do filho, acaba por aprisioná-lo em um porão, a agredi-lo fisicamente e o acorrenta nesse porão. E dá ordens à sua mãe e a todos os empregados que aquele menino não deveria sair daquele porão sem a sua autorização. Mas o pai viaja novamente. E vamos ver aquela mulher que tem nos seus olhos a profundidade de um céu estrelado, visitar o filho e ouvi-lo falar de Jesus. Quando Francisco falava de Jesus, suas palavras pareciam cantigas imortais. Era impossível resistir ao influxo verbal de Francisco. Pela alegria que ele impregnava o seu aparelho fonador, com as vibrações luminosas oriundas da força do Evangelho. E sua mãe se converteu em poucos dias de visita ao porão. E liberta o filho, sabendo que ele está certo, que esse é o verdadeiro futuro, o verdadeiro caminho para a verdade e para a vida. Mas, obviamente, que o seu pai, ao saber desse fato, é tomado por uma fúria desconhecida, expulsa o filho de casa e resolve abrir um processo jurídico contra o filho na administração pública da cidade de Assis. E ele então descobre que esse processo deveria ser um processo eclesiástico, e é Dom Guido, o bispo de Assis, quem vai participar desse processo em praça pública. E quando o pai de Francisco o agride verbalmente diante da cidade inteira, ele se retira até a capela mais próxima, regida por Dom Guido, e volta totalmente nu para a praça, entregando ao seu pai as suas roupas e uma sacola de dinheiro que o pai lhe ofertado, devolvendo ao pai tudo aquilo que o pai julgava ser de sua posse.
e dizendo ao pai que a partir daquele momento, a única pessoa que ele chamaria de pai seria Deus. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Perguntou Jesus. Aquele que quiser seguir-me, que abandone seu pai, sua mãe, seu lar, e siga comigo pelo caminho da luz, da verdade e da vida. Allan Kardec trabalha esses temas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Estranha Moral. E Francisco está exemplificando essa passagem de Jesus, mostrando que a prioridade no coração e nas atitudes de um homem deveria ser o caminho espiritual. Francisco não odiava seu pai. Ele apenas seguia o caminho que o seu coração lhe chamava, que o seu coração lhe convocava. E nesse instante, então, ele sai do seu lar e passa a namorar e a casar com a senhora pobreza. Ele oscilava, assim como todos nós, assim como Pedro oscilou, assim como Paulo oscilou. Quando não penso em Jesus e estou distraído, aparecem o homem antigo, o homem velho, com seus instintos e impulsos. E sou capaz de cometer traições e até de cuspir nos pobres. Então Francisco era esse homem, luz, que estava sempre vigiando e orando para manter vivo em seus pensamentos os ensinamentos de Jesus. O tempo passou e aquele jovem acabou influenciando outros jovens de sua cidade, da cidade de Assis e das redondezas. E de repente, por volta do ano de 1210, eles já eram 12 companheiros que viviam nos campos ao redor de Assis, com os mendigos, implorando e esmolando o seu alimento, comendo frutos à beira da estrada, rezando e orando toda vez que encontravam uma igreja ou que escutavam o sino de alguma igreja tocar. E Francisco pede a um de seus companheiros, o irmão Bernardo, que escrevesse, então, uma pequena regra, a regra franciscana, que seriam as regras pelas quais aqueles irmãos viveriam dali para frente. Eles deveriam esmolar a sua própria comida, não deveriam acumular bens materiais, deveriam viver da maneira mais simples junto à natureza, com roupas simples, e por aí vai. Várias pequenas regras, segundo o Evangelho de Jesus. Mas o jovem, já então Francisco, mãe e pai daqueles irmãos, resolve, num gesto de extrema humildade, pedir a bênção papal para a sua pequena regra. E decide que é chegada a hora de viajar com os seus amigos para Roma e encontrar o Papa Inocêncio III. Expor a ele o seu desejo de viver como Jesus ensinou, na simplicidade extrema do Evangelho. E eles então chegam a Roma, e a cena seria, para aqueles transeuntes de Roma, a cena mais grotesca possível. Talvez nunca antes na história da humanidade, com exceção de quando os 12 apóstolos saíram a pregar depois da crucificação do Mestre. Nós vamos ver a entrada desses 11 homens maltrapilhos em Roma, à procura do Papa. Muitos deles nunca haviam estado na cidade gloriosa anteriormente e chamavam a atenção pelo seu estado. Eles mal sabiam onde era o palácio papal, o então chamado Palácio de Latrão. E Francisco, liderando o grupo, pedindo informações, consegue conduzi-los à porta do palácio. Mas e agora, como conversar com Inocêncio III? Príncipes importantes, políticos importantes, demoravam semanas para obter uma audiência com o Papa. Mas Francisco então entra no palácio e pede que os amigos aguardem à porta, e sai andando nos corredores. E de repente, de uma maneira inusitada, eis que ele está diante dos aposentos íntimos de Inocêncio III, como que guiado por uma mão invisível a lhe apontar o caminho. E para sua surpresa, a porta se abre e ele se dá de cara com Inocêncio III. E nesse momento,
nós vamos ter o primeiro encontro entre os dois. E vale a pena lermos de um de seus biógrafos as palavras que Francisco proferiu nesse instante, para que nós não a estraguemos com a nossa interpretação pessoal. Francisco se joga aos pés de Inocêncio III e vai dizer: bom dia, Santíssimo Padre. Eu me chamo Francisco e sou de Assis. Venho a seus pés para pedir um privilégio. Um privilégio. Quero viver o Evangelho ao pé da letra. Quero ter o Evangelho como única inspiração e regra de nossa vida. Não ter rendas nem propriedades. Viver com o trabalho de nossas mãos. O próprio Senhor me revelou que eu devia viver segundo a força do Santo Evangelho. Faz 2 anos que comecei a viver essa forma de vida. Depois o Senhor me deu irmãos. Agora nós somos 12. Eles estão lá fora. Escrevemos uma regrazinha com palavras simples e breves e queremos a sua bênção e a sua aprovação. O Papa, ao ver aquele homem maltrapilho, pela primeira vez, considerando um louco qualquer, diz: Francisco, eu carrego nos ombros os problemas urgentes e gravíssimos da igreja. Estou velho, não posso atender tudo pessoalmente. Se quiser que te escute, pede recomendação, consegue uma audiência e espera a tua vez. Deu meia volta e se foi. Esse foi o primeiro encontro com Francisco de Assis que o Papa Inocêncio III teve. E Francisco, então, desnorteado, sai, primeiramente impactado daquele encontro, mas depois ele encontra no seu coração bondoso uma justificativa. Não, realmente o Papa é muito ocupado, ele tem os seus motivos. E conta a história para os seus irmãos que estavam do lado de fora, e eles decidem sair e procurar um bosque para orar e pedir inspiração de Deus sobre o que fazer. E nesse caminho, para a surpresa de todos, eles encontram Dom Guido, o bispo de Assis, que visitava Roma a trabalho. E ele reconhece Francisco da cidade de Assis e ouve a história de Francisco que eles estavam fazendo ali. E ele então pensa: seria uma pena para a igreja que Francisco se perdesse no mundo e que a igreja perdesse a oportunidade de ter Francisco como o tijolo e a ferramenta a reconstruir as bases sólidas da igreja. E diante desse pensamento, ele se lembra de alguém muito importante para nós espíritas. Ele se lembra do cardeal João de São Paulo, que, segundo Chico Xavier, uma das reencarnações do benfeitor Emmanuel. João de São Paulo era, então, um dos cardeais mais próximos ao Papa, membro do Conselho Cardinal Papal. E Dom Guido leva a João de São Paulo. E Francisco e seus amigos passam a morar na casa de João de São Paulo. E este passa a observá-lo, a questioná-lo, a investigá-lo, para poder saber se ele pode pedir ao Papa uma audiência urgente para aquele rapaz, ou não. Se aquele rapaz é mesmo digno dessa audiência. E João de São Paulo, então, tenta dissuadir Francisco de algo tão radical. Quem sabe ele não se inserisse em uma outra ordem já existente, que também cultivava pobreza, mas não era tão literal na interpretação do Evangelho. E o jovem se recusa. E ao defender a sua posição de amor ao Evangelho, ele leva João de São Paulo às lágrimas, que imediatamente pede uma audiência papal em tom de urgência. E o Papa concede essa audiência a Francisco no dia seguinte. João de São Paulo pensa e diz ao Inocêncio III: estávamos esperando um enviado do Senhor para restaurar as ruínas e ressuscitar os mortos. Eis aqui o enviado do Senhor.
Nunca houve alguém com comportamento igual ao de Francisco diante dos nossos olhos. E João de São Paulo faz então esse pedido. E nós vamos então nos transportar para essa audiência entre o Colégio Cardinal e Francisco de Assis, na presença do Papa. Santo Padre, venho a seus pés para pedir-lhe o privilégio de viver o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não desejamos ter rendas nem propriedades. Queremos substituir o trabalho de nossas mãos. Iremos pelo mundo sem provisões, sem bolsas, sem dinheiro, anunciando a palavra do Senhor. Mas diante daquele jovem maltrapilho, o colégio do cardinal colocou certa resistência. Um dos cardeais, àquela época, pediu a palavra e disse a Francisco: meu filho, isso é um sonho, disse em voz alta. Nossas costas estão encurvadas pelo peso de tanta desilusão. Cada ano aparecem nessa sala sonhos de ouro. O tempo demonstra que esses sonhos acabam, que pessoas como você passam e não sustentam os seus pedidos e os seus propósitos. Um por um, essas pessoas caem na cova da frustração. Acabamos não acreditando mais nas palavras de pessoas como vocês. Costumamos esperar os resultados, mas sempre com muito ceticismo. E Francisco, então, ouve aquelas palavras duras daquele cardeal e diz: tudo que acaba de expor, ó Senhor Príncipe da Igreja, nós já o podemos praticar. Nós já estamos vivendo assim há 2 anos. Nós só queremos que a nossa regra seja abençoada pelo Papa. Faz-se um silêncio constrangedor. E aí surge, então, uma das passagens mais belas que o cristianismo já conheceu e presenciou, que foi a intervenção pessoal de João de São Paulo, como um dos cardeais presentes ao encontro. Ele pede a palavra e, ipsiliterem, diz o seguinte: irmãos do Sagrado Colégio Cardinalício, gosto de ver que julgais friamente. Acho que é nosso dever cortar as fantasias artificiais. Só que temos de ser consequentes e tomar cuidado para não cortar o laço da coerência. Temos que ser coerentes. Se vossas eminências opinam que não se deve aprovar esta forma de vida por ser impossível de praticar, eu pergunto: que está pedindo esse pobrezinho de Deus, a não ser cumprir ao pé da letra, integralmente, o Evangelho de Jesus Cristo? Se esse programa for impraticável, então sejamos consequentes. O próprio Evangelho é uma utopia e o seu autor uma outra fantasia. Mas se o Evangelho é impossível, que sentido tem a Igreja? Que significa? E para que serve o colégio cardinalício e o próprio Papa? O que estamos fazendo aqui? Tiremos a conclusão. Todos nós somos impostores. Vejam as palavras de João de São Paulo. Se é impossível viver como o Evangelho nos orienta, qual a razão da Igreja, do Papa, do próprio cristianismo? Quanta hipocrisia nós estamos pregando, porque quando aparece alguém que realmente quer viver de acordo com os princípios de Jesus, nós criticamos, condenamos e julgamos. Isso aconteceu com Francisco e acontece conosco, como julgadores nos dias de hoje. Mais tarde, João de São Paulo escreveria após a bênção papal, porque o Papa aprova, o Papa se emociona com Francisco,
e o autoriza a viver de acordo com o seu evangelho, de acordo com a regra. E cria-se, então, a norma dos franciscanos, tendo Francisco como guia, modelo e exemplo, vivendo na plenitude a glória do evangelho, construindo dentro de si a luz do evangelho. E mais tarde, João de São Paulo escreveria em suas recordações pessoais: ao pegarmos o evangelho para estudá-lo, nós temos a sensação que o evangelho de Jesus é um livro embolorado, encadernado e dourado, mas todo coberto de pó e abandonado em um canto qualquer de nossas bibliotecas. Agora, ao toque mágico desse anãozinho de Assis, desse anãozinho de Deus, deste marido da senhora pobreza, o livro tinha recuperado o seu esplendor e todo o seu brilho. E valia a pena estudar e viver sob a ótica do Evangelho de Jesus. Porque, como disseram os queridos amigos Jacobson e Sandra, que me precederam, o Evangelho de Jesus é a fábrica de luz dentro de nossos corações. É ele que, bem vivido, bem sentido, bem experimentado, faz com que nós vibremos em uma sintonia onde só conseguimos sentir a verdadeira felicidade. Faz com que os nossos átomos perispirituais, os nossos átomos orgânicos, agitem os seus elétrons nas camadas eletrônicas, ganhando quântons de energia, fazendo saltos energéticos de camada menos energética para camadas mais energéticas, liberando nesse processo um fóton, como nos ensina a química e como nos ensina a física. E é só através do Evangelho que nós vamos conseguir produzir luz. E é só através da luz que nós vamos conseguir enxergar a felicidade na escuridão em que muitas vezes nós próprios nos colocamos com os nossos erros e as nossas sombras. Então nós voltamos à pergunta 196 do livro O Consolador, onde o próprio Emmanuel, aquele que ajudou Francisco no passado, vai nos dizer: se tendes na mão o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas e de certos equívocos traduz simplesmente má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a vós mesmos. Nós temos má vontade de aplicar o conhecimento espiritista a nós próprios, porque nós já temos o conhecimento. O benfeitor André Luiz nos conta no livro Agenda Cristã que se tivermos 2 semanas de conhecimento cristão e de estudo do Evangelho, nós já deveríamos saber como nos comportar diante da sociedade, diante de nós mesmos e diante de Deus. E a nossa luz já brilharia. Por que Francisco é luz para o mundo? Porque ele nos lembra que a nossa prioridade é a vivência do Evangelho. Francisco traz consigo aquilo que Emmanuel pontua como sendo o senso de eternidade. Nós não vivemos considerando o senso de eternidade, nós vivemos considerando o imediatismo e o materialismo. Mas Francisco vive considerando o senso de eternidade, escolhendo seus caminhos e traçando as suas diretrizes através de critérios eternos, aquilo que será melhor sob a ótica espiritual.
posso até me prejudicar neste momento, mas no futuro, será isso a chave libertadora da minha luz. E é isso que ele nos ensina. E por que Adelino, naquela história inicial, consegue romper as nuvens perispirituais numa equidise perispiritual, numa troca de pele perispiritual, exatamente naquele momento. Porque foi exatamente naquele momento que ele encontrou a ressonância perfeita com o Evangelho de Jesus através do ato de perdoar. E aquilo fez com que a luz que habitava dentro dele rompesse as nuvens perispirituais que o transformavam em uma pessoa escura, cinzenta, fria e distante da felicidade. E foi assim que o próprio irmão Jacó busca matricular-se em aulas para estimular o brilho de sua própria luz, que nada mais eram do que aulas de como viver o Evangelho de verdade. O livro Voltei tem essa mensagem. Eu voltei para dizer que o que importa é viver o Evangelho. Porque somente através do Evangelho brilharemos a nossa luz. Francisco de Assis e Francisco Xavier. Luz para o mundo. Muita paz, muita luz e meus parabéns à Federação Espírita Catarinense. A Federação Espírita Catarinense agradece a participação de Vicente Pessoa na Conferência Espírita de Santa Catarina de 2022.